Lloraba en el establo todas as noites, hasta que ela apareceu. O silêncio nas serras de Pedra Negra era uma coisa espessa, não a ausência de som, mas o peso da terra antiga guardando seus segredos. Na fazenda Ferradura de Prata, um ar gélido pairava sobre o pátio de paralelepípedos, onde a névoa matinal se agarrava aos pinheiros retorcidos. Havia uma semana que o cheiro de linho e couro, misturado ao feno fresco, tentava inutilmente mascarar a sombra de algo mais sinistro que pairava sobre os estábulos. A sombra de uma ausência violenta. Aquele lugar não era conhecido por tragédias repentinas, mas por linhagens impecáveis e tradições rigorosas. Por anos, a jovem herdeira Isadora havia carregado o fardo silencioso de uma perda antiga, uma dor que ela só ousava liberar após o crepúsculo. Todas as noites, ela buscava o refúgio do estábulo principal, o cheiro forte de amônia e palha, servindo como uma distração áspera para o peso em seu peito. Ali, ela chorava junto à égua mais velha, sua única confidente muda, na penumbra iluminada apenas pela lanterna a óleo. Era um ritual de angústia repetida, onde a muralha de contenção emocional desmoronava sob o manto da noite rural. Nesta rotina de desespero contido, veio a intervenção que mudou tudo. A fazenda estava isolada, mas não vazia. Um recém-chegado, um capataz de sorriso fácil e passos silenciosos, chamado Elias, que havia surgido de forma tão abrupta quanto a névoa que descia das montanhas, quebrou o ciclo do luto. Ele a encontrou na escuridão, mas não a confrontou. Simplesmente se sentou na palha a uma distância respeitosa, permitindo que a dor seguisse seu curso, mas oferecendo uma presença. A tristeza de Isadora, antes um monólogo sufocado, encontrou um eco inesperado, uma parceria não falada que durou por meses. Sob a influência de Elias, a fazenda Ferradura de Prata parecia começar a respirar novamente, o luto sendo substituído por uma esperança tênue e perigosa. Mas essa frágil recuperação foi brutalmente interrompida. A única coisa mais abrupta que a chegada de Elias foi o seu desaparecimento, há 6 dias. O que começou como uma preocupação rápida de uma fuga repentina se transformou em terror frio, quando um objeto pessoal de Elias, um medalhão de prata desgastado, foi encontrado esmagado sob a fundação de um celeiro que estava em desuso há décadas. Não era um adeus voluntário, era uma remoção planejada, uma evidência de que a dor de Isadora havia atraído não o consolo, mas a catástrofe. Inspetor Aurélio Cordeiro, recém-chegado da metrópole e ainda se ajustando ao ritmo lento e desconfiado da vida serrana, estava agora diante da porta daquele mesmo estábulo. Ele não era um homem de pressa, mas de ângulos e contradições. Seus olhos cinzentos e inquisitivos mediam a distância entre os postos dos cavalos, a altura da viga principal e a mancha de óleo na parede de madeira. Ele tentava reconstruir não apenas o crime, mas a intensidade emocional que o antecedeu. Cordeiro sabia que a verdade raramente residia no cenário principal, mas nas periferias emocionais, nos lugares onde as pessoas se permitiam ser vulneráveis. Ele compreendia que, para desvendar o que havia acontecido a Elias, precisava primeiro entender por que a herdeira da Ferradura de Prata chorava tanto naquele lugar. O choro era o catalisador. Elias era a reação. E a violência subsequente era a consequência inevitável da colisão entre a dor exposta de Isadora e os segredos profundos que a fazenda estava desesperadamente tentando manter enterrados. A Ferradura de Prata parecia calma, mas Cordeiro sentia a pressão da mentira, um miasma pesado que prometia resistir a toda e qualquer luz da verdade. O caso não era sobre um corpo desaparecido, mas sobre um silêncio violado por uma lágrima. A investigação começava no exato ponto onde o luto havia parado. Parte 1. O enigma, o mundo. O inspetor Cordeiro caminhava pelo estábulo, a luz pálida da manhã revelando os detalhes esquecidos.
A madeira escura cheirava a séculos de serviço, e a investigação era dificultada pela relutância evidente de todos os envolvidos em sequer olhar para ele. A fazenda Ferradura de Prata não era apenas uma propriedade, era um feudo antigo, e seus habitantes se moviam com a gravidade de quem acredita estar acima das leis externas. Cordeiro observou Isadora de longe, a herdeira. Ela não chorava mais abertamente. Agora, o luto estava cristalizado em uma dureza gélida que tornava impossível qualquer acesso. Ela vestia o preto da tradição, mas era a ausência de lágrimas que preocupava o inspetor. O cenário inicial do mistério era a própria estrutura da fazenda. A casa principal, um solar austero, era separada dos estábulos por um vasto pátio de treinamento. Os estábulos, porém, eram o coração econômico e emocional, e Elias, o capataz desaparecido, havia se inserido diretamente nesse centro. A única evidência física concreta, o medalhão esmagado, havia sido encontrada por um dos peões, sob a fundação do celeiro abandonado, um local que Cordeiro imediatamente marcou como um ponto de falso descarte. Ninguém jogaria um objeto incriminatório ali, esperando que ficasse escondido, pois o local era acessível, mas ignorado. Era um sinal, uma pista deliberada. Cordeiro sabia que em comunidades fechadas, a ausência de diálogos diretos era o diálogo mais revelador. Ele começou a catalogar os suspeitos silenciosos. Primeiro, havia Geraldo, o administrador da fazenda, um homem de 40 anos com uma lealdade cega e talvez obsessiva à família. Geraldo era quem supervisionava Elias, e era visível sua hostilidade à intimidade crescente entre o capataz e Isadora. Seu ciúme era uma linha tênue sob a superfície da eficiência. Geraldo insistia na tese de fuga. Elias não era daqui. Tinha o sangue cigano, não gostava de raízes. Em seguida, o tio Horácio, o patriarca sem poder, irmão do pai falecido de Isadora. Horácio vivia na propriedade, consumido pela frustração de ter sido preterido na sucessão. Ele observava a decadência da família, convencido de que Isadora era fraca e Elias era um parasita. Seu depoimento, dado com a ponta dos lábios, sugeria que Elias havia se aproveitado da vulnerabilidade da herdeira. Horácio tinha um álibi fraco, uma noite de insônia e medicação. A investigação de Cordeiro começou no passado não resolvido de Isadora. A origem do seu choro noturno era a morte de seu irmão há 5 anos em um acidente de equitação que nunca pareceu satisfatoriamente explicado. A dor dela, que atraiu Elias, era a mesma dor que a Ferradura de Prata havia escondido sob a aparência de luto respeitável. Cordeiro percebeu que o desaparecimento de Elias não era um evento isolado, mas uma repetição. A fazenda tinha um método para eliminar problemas que ameaçavam sua estabilidade. O primeiro passo de Cordeiro foi desenterrar a causa original do sofrimento, a morte do irmão, pois ali residia a chave para entender por que Elias havia sido silenciado. Parte 2. A investigação. O chamado. Cordeiro ignorou as insistências de Geraldo sobre a fuga e concentrou-se na cena. A descoberta do medalhão esmagado não era um mero descarte, mas uma mensagem. Quem o esmagou queria assegurar-se de que Elias não voltaria, mas também queria que o objeto fosse encontrado, indicando que o poder sobre a situação havia mudado de mãos. O inspetor vasculhou o pequeno quarto de Elias na ala dos peões, encontrando pouco, exceto um caderno de anotações cheio de desenhos técnicos e cálculos complexos relacionados à irrigação e manejo de solo, muito além da capacidade esperada de um capataz. Elias não era apenas um homem de cavalos, ele era um estrategista, ou talvez um estudioso disfarçado. O inspetor Cordeiro iniciou a fase de entrevistas silenciosas, observando as reações corporais, o que era negado antes mesmo de ser perguntado. A fazenda usava o silêncio como uma arma protetora, mas a tensão vibrante era impossível de disfarçar.
O inspetor revisitou os registros da morte do irmão de Isadora, Daniel, 5 anos antes. Daniel havia caído do cavalo durante um treino noturno. O laudo da época foi superficial, fechado rapidamente por pressão local. Cordeiro descobriu uma contradição. Daniel era um cavaleiro excepcional, e o cavalo, segundo os registros de ferradura de prata, era temperamental. Mas o veterinário da época havia notado ferimentos atípicos na sela. Esta nova linha de investigação introduziu um forte cheiro de pista falsa. A morte de Daniel era um trauma familiar, mas estava ligada ao desaparecimento de Elias. Cordeiro tinha a suspeita de que Elias havia descoberto algo sobre o passado. O choro noturno de Isadora, na verdade, era o luto pela verdade não dita. Cordeiro voltou ao celeiro abandonado. A fundação de pedra sob a qual o medalhão fora encontrado era antiga, de fato, mas uma análise mais minuciosa revelou que uma seção da argamassa havia sido perturbada recentemente. Não era onde Elias havia sido enterrado, mas onde algo havia sido temporariamente armazenado. A pista não era o medalhão, mas o que havia sido retirado de perto dele antes. Aprofundando-se nos desenhos de Elias, Cordeiro percebeu que as anotações não eram apenas sobre irrigação. Havia diagramas sobre os sistemas de drenagem antigos da fazenda que atravessavam por baixo da propriedade. Um desses diagramas marcava um ponto específico, um reservatório subterrâneo esquecido, localizado exatamente sob o local do acidente fatal de Daniel. Elias estava investigando a terra e possivelmente o que estava enterrado nela. O capataz não estava apenas consolando Isadora, ele estava desvendando o segredo que a fazia chorar. Parte 3. Os suspeitos. Provas de fé. A lista de suspeitos se estreitou sob a lente da motivação para proteger o segredo. Geraldo, o administrador, era o guardião da ordem e da reputação da fazenda. Seu ódio por Elias era palpável. Se Elias estivesse próximo de desvendar a verdade sobre Daniel, Geraldo teria a motivação para eliminar a ameaça. No entanto, Geraldo parecia operar sob estritas regras de conduta, e um assassinato brutal parecia exigir uma paixão que ele tentava suprimir. Cordeiro observou que as mãos de Geraldo, sempre limpas e firmes, traíam uma ansiedade nervosa que desmentia sua fachada de eficiência. Tio Horácio, o patriarca sem poder, era dominado pela inveja. Ele via Isadora e Elias como uma ameaça dupla, a ruína moral da família e a confirmação de que ele nunca herdaria a propriedade. Horácio era fraco, mas tinha acesso a venenos para cavalos e sabia como simular acidentes. Sua motivação era a restauração do seu prestígio e o controle da ferradura de prata. Ele tinha o conhecimento e a oportunidade. A própria Isadora permanecia uma enigma. Seu silêncio era uma proteção, mas também uma possível cumplicidade. Ela havia trazido Elias para dentro do seu círculo de dor. Será que ela o havia eliminado ao descobrir que ele não queria apenas consolá-la, mas expor a verdade que ela havia se acostumado a enterrar? Isadora era a figura central, a ferida aberta da fazenda. Cordeiro fez uma visita discreta ao antigo veterinário que tratou do caso Daniel. O veterinário, agora aposentado e vivendo à margem das serras, revelou um detalhe crucial que havia omitido 5 anos antes. A cela de Daniel não apenas estava danificada, mas apresentava sinais de corte. Não era desgaste, mas sabotagem intencional. O veterinário havia sido coagido a assinar o laudo de acidente, temendo a influência e o poder da ferradura de prata. A sabotagem da cela confirmava a suspeita de Cordeiro. A morte de Daniel foi assassinato. Elias havia descoberto essa verdade, provavelmente acessando os mesmos registros que Cordeiro agora analisava. A investigação mudou de desaparecimento para duplo assassinato em potencial, pois o culpado pela morte de Daniel era o mesmo que havia silenciado Elias.
O inspetor voltou-se para a mãe de Isadora, Dona Lúcia, uma figura quase fantasmagórica que raramente deixava a casa. Ela era a guardiã da história da família, a matriarca silenciosa. Cordeiro notou algo. Todas as referências à família eram feitas em termos de manter a honra e proteger o legado. Lúcia era a menos evidente e talvez por isso a mais perigosa. Ela tinha tudo a perder se a verdade sobre a morte de Daniel viesse à tona. Parte 4. A reviravolta. Ponto de virada. A análise dos diagramas de Elias sobre o sistema de drenagem subterrânea levou Cordeiro ao reservatório de água. Ele obteve mandado para drenar a área. O que foi encontrado ali não foi o corpo de Elias, mas sim um objeto que reescreveu todo o caso. A cela original, danificada e cortada, que Daniel usava na noite de sua morte. Estava perfeitamente preservada sob a água gelada. Elias não procurava um corpo. Ele procurava a prova de um crime antigo e, ao encontrá-la, selou seu próprio destino. O celeiro abandonado sob o qual o medalhão fora encontrado era adjacente ao ponto de acesso ao reservatório. Elias havia escondido a cela ali temporariamente antes de ser interceptado. O mistério não era mais sobre o que havia acontecido na última semana, mas sobre o que havia acontecido 5 anos antes. Quem matou Daniel? E por quê? O ponto de virada forçou Cordeiro a reavaliar as motivações. Se o assassinato de Daniel fosse motivado pela herança, tio Horácio seria o principal suspeito. Mas Daniel era o herdeiro direto, e Horácio só se beneficiaria com sua morte se Isadora também estivesse fora do caminho, o que não era o caso. Se fosse um crime passional ou por disputa de poder na gestão da fazenda, Geraldo seria plausível. No entanto, o corte na cela exigia uma frieza e um cálculo que pareciam distantes da personalidade de ambos os homens. Cordeiro reuniu todos os detalhes sobre Daniel. Ele era um jovem impulsivo, mas extremamente dedicado à fazenda. Ele havia começado a namorar uma moça de fora das serras pouco antes de morrer, uma relação que a família desaprovava veementemente por não pertencer à linhagem. Essa moça, Helena, foi rapidamente afastada após o acidente. A nova teoria era que Daniel havia sido assassinado para proteger o futuro da linhagem, não a herança econômica. A fazenda Ferradura de Prata era obcecada por pureza de sangue. A mãe, Dona Lúcia, era a guardiã desse ideal. Cordeiro preparou uma armadilha sutil. Ele espalhou a informação através de um peão de confiança que era leal a Geraldo, de que a cela havia sido recuperada e que o DNA encontrado nela estava sendo analisado. Isso criaria pânico no verdadeiro culpado, forçando-o a um movimento desesperado. O foco deveria agora recair em quem tinha acesso irrestrito aos pertences pessoais de Daniel e que teria a motivação ideológica para cometer tal ato. Naquela mesma noite, Cordeiro observou a movimentação. Geraldo patrulhava os estábulos, Horácio bebia sozinho no solar, e Isadora permanecia em seu quarto. Mas Dona Lúcia, a matriarca, desceu as escadas discretamente e se dirigiu à ala de serviço. Ela não foi em direção ao reservatório ou ao celeiro. Ela foi ao quarto de Isadora. Parte 5. O confronto. O teste. A tensão atingiu seu pico quando Cordeiro interceptou Lúcia na porta do quarto de Isadora. Lúcia carregava uma pequena caixa de madeira polida. A matriarca não demonstrou surpresa ao ser pega, apenas uma resignação gélida e a arrogância de quem acredita que seus atos, por mais terríveis, são justificáveis pela necessidade de ordem superior. Cordeiro não precisou de diálogo. Ele apenas apontou para a caixa. Lúcia abriu-a com lentidão cerimonial. Dentro havia um pequeno diário de Daniel. Não era um diário de confissões, mas um registro de sua intenção de renunciar à herança para se casar com Helena, a moça de fora. Ele planejava ir embora. O assassinato, portanto, não foi para obter a herança, mas para impedir a renúncia.
mantendo a propriedade na linha direta e intocada pelo sangue impuro. Daniel precisava morrer como herdeiro para que a fazenda pudesse ser transferida para Isadora, preservando o legado. Lúcia não o matou por maldade, mas por uma distorcida noção de dever para com a propriedade. Cordeiro confrontou Lúcia com a realidade do assassinato de Elias. Lúcia negou qualquer envolvimento com o capataz. Ela jurou que sua única preocupação era com a cela. Ela havia guardado a cela por anos, até que Elias, ao descobrir o segredo do reservatório, provavelmente através de pesquisas sobre a fundação do estábulo, a encontrou. Quando Elias tentou contatá-la para usar a cela como prova e forçar a revelação da verdade a Isadora, Lúcia apenas conseguiu negociar um tempo para tirá-la da fazenda, a fim de evitar a exposição. O medalhão esmagado havia sido plantado ali por Lúcia, para indicar que o assunto estava encerrado, mas o crime de Elias não era dela. A negação de Lúcia era firme, mas a sua verdade expôs um novo e mais sinistro aspecto do caso. Se Lúcia matara Daniel, mas não Elias, quem havia eliminado o capataz que ousou consolar Isadora e desvendar o passado? O assassino de Elias estava protegendo Lúcia ou um segredo ainda mais recente? Cordeiro percebeu que havia sido vítima de uma misdireção calculada. O choro de Isadora e a morte de Daniel eram a isca emocional, mas a morte de Elias era um ato presente e pragmático. Elias não havia sido morto por causa do que ele descobriu sobre Daniel, mas por causa do que ele significava para Isadora agora. Parte 6. A revelação. A revelação. O foco retornou a Geraldo e tio Horácio. Mas havia uma figura que Cordeiro havia subestimado. A própria Isadora. Ela tinha a dor, a vulnerabilidade e agora a motivação mais forte. Elias havia se tornado mais do que um capataz. Ele era o substituto de Daniel e, mais importante, o catalisador que forçaria Isadora a confrontar o assassinato de seu irmão. A peça que faltava era o paradeiro de Elias. Se o medalhão havia sido plantado, o corpo não estava na fundação. Cordeiro, usando os conhecimentos de Elias sobre drenagem, concentrou-se no estábulo principal, o local do choro. Havia um poço de ventilação antigo, quase oculto sob pilhas de feno. O inspetor ordenou a remoção do feno. Ali, a uma profundidade superficial, estava o corpo de Elias. Ele não estava desfigurado, mas havia sido estrangulado. Um crime de paixão ou de pânico, não de planejamento frio como o de Lúcia. A arma do crime e o local do descarte apontavam para alguém que tinha acesso constante, íntimo e emocional ao estábulo. Cordeiro confrontou Isadora, não com evidências físicas, mas com a pressão do seu luto e da sua recuperação interrompida. Ele detalhou como Elias havia se tornado seu confidente, como ele a havia ajudado a se curar e como ele havia se tornado a única esperança de felicidade na fazenda Ferradura de Prata. Ele argumentou que Elias havia descoberto o envolvimento de Lúcia na morte de Daniel e, em um momento de justiça impulsiva, tentou usar a cela para forçar Lúcia a confessar a Isadora. Isadora, a herdeira gélida, finalmente quebrou. Ela não havia matado Elias, mas ela o havia encontrado morto. A surpresa final. O assassino não foi Geraldo nem Horácio, mas sim o seu confidente e leal administrador, Geraldo. Geraldo, movido por uma paixão não correspondida por Isadora e por uma lealdade distorcida à família, viu Elias não como uma ameaça à linhagem, como Lúcia, mas como uma ameaça ao seu acesso a Isadora. Ele o odiava por ter trazido felicidade e, mais ainda, por ter exposto a podridão da família. Geraldo havia interceptado Elias após a descoberta da cela, não para proteger Lúcia, mas para eliminar seu rival. Ele usou a cela para chantagear Elias a ir embora, mas quando Elias se recusou a abandonar Isadora sem revelar a verdade, Geraldo o estrangulou ali mesmo, no estábulo, no lugar onde Elias havia acalmado o choro de Isadora.
Geraldo, ao enterrar Elias superficialmente sob o feno, pensou que o corpo seria eventualmente comido pelos ratos ou simplesmente escondido pelo movimento da fazenda. Ele plantou o medalhão esmagado para indicar um fim, mas não contava com a observação meticulosa de Cordeiro. Isadora encontrou o corpo poucas horas depois, mas seu instinto de proteção à fazenda e sua incapacidade de lidar com outra tragédia a fizeram permanecer em silêncio. Ela chorava no estábulo, não por causa de Daniel, mas por causa de Elias e da verdade que ela estava escondendo para proteger Geraldo, a quem ela via como o último pilar de ordem, mesmo sendo um assassino. Parte 7. A resolução. Conclusão transcendente. Com a confissão de Geraldo, feita com a frieza de quem acredita ter agido em legítima defesa de uma ordem social, a fazenda Ferradura de Prata desmoronou sob o peso de seus próprios segredos. Lúcia foi indiciada pela conspiração e sabotagem que levou à morte de Daniel, embora a lei enfrentasse dificuldades em provar a intenção direta de assassinato após tantos anos. Geraldo, o leal administrador, foi preso pelo assassinato de Elias, movido por uma mistura tóxica de ciúme e devoção doentia. Isadora finalmente se viu sozinha com a verdade. Ela havia sido resgatada do luto por um homem que acabou morto por outro que a amava com uma intensidade destrutiva. O choro noturno havia cessado, substituído por um silêncio muito mais profundo e permanente. A busca pela verdade custara a vida de 2 homens e revelara que o legado da fazenda era construído sobre o sangue e a mentira. O inspetor Cordeiro encerrou o caso com a resignação de quem entende que a justiça legal e a justiça moral raramente coincidem. A Ferradura de Prata não prosperaria. A reputação que Lúcia tentou desesperadamente preservar foi destruída. A justiça foi servida, não com a restauração da paz, mas com a exposição da podridão. Cordeiro deixou as serras de Pedra Negra, levando consigo apenas a certeza de que a dor, quando não é resolvida e é forçada ao silêncio, invariavelmente atrai a violência. Elias havia sido um farol de esperança na escuridão de Isadora, mas ao tentar expor a verdade, ele se tornou apenas mais uma vítima dos fantasmas da família. A lição era clara. Alguns segredos não querem ser descobertos, e a verdade, quando revelada em um ambiente de tanta mentira, é um veneno que destrói o hospedeiro. A Ferradura de Prata era agora um monumento vazio ao custo da honra forjada. O som dos cascos dos cavalos continuaria, mas agora, sob eles, estava enterrado o peso irremovível de um duplo assassinato, e o silêncio que se instalou era o da condenação final. A fazenda Ferradura de Prata, que outrora exibia uma postura de solidez imponente, amanheceu sob um manto de desolação. O frio da manhã, intenso nas serras de Pedra Negra, não era mais o frio do mistério, mas o da exposição total. A arquitetura austera, antissímbolo de tradição inabalável, revelava-se agora apenas uma casca vazia, testemunha muda de uma série de catástrofes íntimas. O prestígio da família, cultivado por gerações, desmantelou-se com a mesma facilidade com que um feixe de feno seco se desfaz ao vento. O ar, antes saturado de tensão oculta, agora vibrava com o cheiro metálico da culpa e o peso da vergonha social. Ademais, o colapso não se limitou ao drama familiar. A ordem administrativa da fazenda, que dependia da autoridade tirânica e metódica de Geraldo, estilhaçou-se completamente. Sem o pilar central que regia a logística e a produção, o ciclo produtivo entrou em um limbo de inação. Os peões, outrora silenciosos e obedientes, começaram um êxodo sutil. A lealdade imposta pela conveniência dissolveu-se na percepção de que a terra estava maculada, exalando a podridão moral de seus proprietários. A fazenda, que funcionava como um microsistema quase feudal,
provou ser incapaz de sustentar-se quando seus alicerces morais foram removidos à força. Não obstante a devastação em torno, a herdeira Isadora emergiu da crise em um estado de solitude ontológica. Ela estava definitivamente livre da obrigação de chorar em segredo e do peso de uma mentira antiga que a acorrentava à propriedade. Sua libertação, porém, não trouxe euforia, mas um despojamento quase monástico. Ela encarava o horizonte serrano com uma aceitação pétrea, compreendendo que a verdade, apesar de purificadora, era também brutalmente isoladora. Ela não era mais a guardiã de um segredo, mas a única sobrevivente de uma linhagem que se autodestruiu por sua obsessão pela pureza. Sua dor havia se metamorfoseado de uma ferida aberta em uma cicatriz visível, um memorial silencioso ao preço da transparência forçada. Por conseguinte, o inspetor Cordeiro observava a cena com a distância resignada de um cirurgião que conclui uma operação bem-sucedida, mas destrutiva. Ele entendia que seu papel não havia sido o de restaurar a paz, mas o de aplicar um bisturi social. A verdadeira ameaça, como ele refletia, não residia no assassino individual, mas na rigidez endêmica de uma estrutura que priorizava a reputação e a linhagem acima da vida humana. Ele compreendia que a investigação, ao expor a falência moral da aristocracia rural, havia estabelecido um precedente doloroso, rompendo com a impunidade histórica que permeava a região. Outro sim, a natureza da justiça nas serras revelou-se complexa. Cordeiro havia conseguido a condenação legal de um assassino e a acusação de uma conspiradora, mas a justiça real para Elias e Daniel permanecia etérea. O retorno à vida comum seria impossível para Isadora, agora prisioneira do seu próprio nome infame. O futuro da fazenda Ferradura de Prata era incerto, pairando como um espectro de especulação e vergonha. A vastidão da paisagem, antes fonte de orgulho, tornava-se um lembrete indelével do que havia sido sepultado e do que havia sido violentamente desenterrado. O legado não era mais de cavalos nobres e terras férteis, mas um inventário sombrio de perdas irrecuperáveis, onde a verdade, em sua plenitude, consumira todos os envolvidos. O prestígio de Pedra Negra sempre se ancorou em certezas pétreas, e a fazenda Ferradura de Prata funcionava como a bússola moral e econômica, um farol de solidez para toda a região serrana. Sua ruína, portanto, expôs a fragilidade de todo o tecido social, que dependia dessa imagem de perfeição imaculada. A comunidade circundante, acostumada a reverenciar a discrição e a prosperidade da família, sentiu um tremor sísmico na própria fundação de suas crenças. O choque da revelação ultrapassou o mero escândalo, provocando uma crise de confiança na ordem estabelecida, forçando os moradores a questionar a veracidade de todas as outras narrativas de sucesso hereditário que adornavam a área. Em consequência direta, a economia das serras sofreu um golpe profundo e inesperado. Pequenos fornecedores, artesãos e os poucos comerciantes que prosperavam com a clientela constante da família Ferradura de Prata viram-se subitamente à deriva. O capital não girava mais com a mesma fluidez. Essa estagnação, no entanto, gerou um vácuo financeiro e de poder. Esse espaço foi rapidamente preenchido pela ascensão de pragmáticos recém-chegados, negociantes de fora sem raízes ancestrais, que enxergaram na decadência um campo fértil para novos investimentos. Eles estavam despidos de sentimentalismo e tradição, marcando a substituição gradual do Fausto ancestral e suas regras rígidas pela eficiência calculista do capital moderno. A hierarquia social, antes definida pela antiguidade do sobrenome, começou a ser reescrita pelo volume da carteira. Ademais, a memória coletiva da fazenda sofreu uma fissura irreparável, redefinindo o legado familiar.
O que antes era transmitido oralmente como um conto de sucesso hereditário e discrição tornou-se, da noite para o dia, uma narrativa de advertência sobre a megalomania e a hipocrisia. Os salões vazios do solar não ecoavam mais o riso antigo ou as promessas de prosperidade, mas o sussurro persistente da traição e do assassinato. Os marcos físicos da propriedade, como a pista de treinamento onde Daniel sofreu seu acidente fatal, deixaram de ser cenários de glória para se transformarem em emblemas de violência friamente dissimulada. A história oficial da fazenda fora permanentemente eclipsada pela história criminal. Enquanto isso, a nova realidade impôs a Isadora um fardo operacional inédito que transcendia em muito o luto e a culpa. Ela agora precisava navegar por um labirinto implacável de hipotecas e obrigações fiscais acumuladas, lidando com credores impacientes e a necessidade urgente de reestruturar a mão de obra assustada. Seu desafio não era mais emocional, mas puramente estratégico: converter um patrimônio profundamente manchado em uma empresa funcional, separando o simbolismo da tragédia da fria necessidade da sobrevivência agrária. A manutenção da fazenda, agora, exigia uma tenacidade administrativa que contrastava fortemente com a sua formação como herdeira reclusa. Outra crucial camada de entendimento reside na constatação de que a verdade, neste contexto específico, agiu como um solvente cáustico. Ela purificou a ferradura de prata de sua densa camada de mentiras, mas a corrosão foi tão intensa que pouca coisa restou da estrutura original. O inspetor Cordeiro partiu sabendo que, embora o enigma tivesse sido satisfatoriamente decifrado e os culpados identificados, o custo de reintroduzir a honestidade em uma fundação milenar de falsidade era a aniquilação completa do objeto investigado. A resolução legal, portanto, não foi um final pacífico, mas o preço alto pago pela integridade tardia. A paz que se seguiu era, na verdade, a quietude desoladora de um campo após a batalha. Na esteira da devastação social e econômica, a transformação do papel da mulher na hierarquia da fazenda Ferradura de Prata emergiu como um tema central e inevitável. Isadora, despojada das expectativas de ser apenas uma herdeira ornamental, confrontou uma metamorfose de responsabilidades. O solar, antes um claustro que abrigava sua dor secreta e as maquinações silenciosas de Lúcia, converteu-se em um gabinete de crise, exigindo uma nova e urgente postura de gestão. Ela precisava assumir não apenas as finanças, mas a representação legal da família diante dos tribunais, uma esfera tradicionalmente dominada por advogados masculinos e patriarcas ausentes. Essa transição demandou que ela descartasse a passividade induzida pelo luto e vestisse a armadura da resiliência prática. Além disso, a mudança de proprietária impôs um reexame rigoroso dos contratos de parceria agrícola e dos arrendamentos de pasto. Muitos desses documentos eram informais ou baseados em apertos de mão antigos, costumes que se revelaram insuficientes e perigosos na nova era de desconfiança e litígio. Isadora dedicou-se a digitalizar e formalizar cada transação, um processo que revelou uma série de desvios e superfaturamentos cometidos por Geraldo ao longo dos anos. Uma teia de corrupção menor que, somada, drenava silenciosamente a saúde financeira da propriedade. Descobrir essa microgestão fraudulenta a forçou a adotar uma visão cética e analítica em relação à lealdade, aprendendo que o controle direto e o detalhe minucioso superavam em valor a confiança cega na hierarquia. Em contrapartida, a pressão sobre o nome Ferradura de Prata atraiu investidores oportunistas, figuras externas que propunham aquisições parciais ou associações com condições leoninas, visando explorar a vulnerabilidade da herdeira isolada. A resistência de Isadora a esses predadores
exigiu a contratação de consultores externos, especializados em direito agrário e fusões, profissionais cujas táticas agressivas contrastavam com a etiqueta rural a que ela estava habituada. Ela aprendeu a negociar com firmeza, a decifrar a linguagem codificada dos mercados de commodities e a utilizar o histórico da fazenda como alavanca de barganha, transformando a mancha de seu passado em uma singularidade estratégica no setor. Outro aspecto crucial dessa reestruturação foi o manejo da força de trabalho remanescente. Os peões que permaneceram eram os mais antigos, aqueles cuja vida estava intrinsecamente ligada à terra, mas que nutriam um medo palpável da instabilidade gerada pelos crimes. Isadora implementou um sistema de incentivos e transparência salarial nunca antes visto na fazenda, buscando substituir o medo pelo mérito. Essa abordagem, embora revolucionária para os padrões das serras de Pedra Negra, visava restaurar a moral e a produtividade, mostrando que a nova administração valorizava o trabalho honesto em detrimento dos privilégios de sangue. Ela se esforçou para reverter a cultura de silêncio e hierarquia rígida, incentivando a comunicação direta para prevenir futuras ocultações de irregularidades. Consequentemente, a fazenda começou a operar sob um novo paradigma. A sobrevivência ditada não pelo prestígio, mas pela eficiência e pela ética empresarial. Isadora reorganizou o plantel equino, focando em raças mais resistentes e adaptáveis às demandas do mercado contemporâneo, distanciando-se do foco exclusivo em linhagens de exibição que haviam consumido a atenção de seu falecido pai. Essa pragmática orientação para o lucro operacional, desprovida de vaidade, tornou-se o novo motor da ferradura de prata, um contraste gritante com a obsessão de Lúcia pela pureza do sangue. A antiga fazenda, agora administrada com pulso firme e racionalidade fria por sua única herdeira, estava lentamente se tornando irreconhecível, trocando a aura de mistério por uma reputação de resiliência e rigor financeiro. A transição de uma fazenda baseada em privilégios sanguíneos para uma corporação rural, guiada por métricas de desempenho, desencadeou uma inevitável guerra ideológica silenciosa nas serras de Pedra Negra. Muitos vizinhos, ainda apegados ao modelo patriarcal, interpretaram as ações de Isadora como um ultraje à memória de seu pai e um sinal de fraqueza feminina, confundindo pragmatismo com deslealdade à linhagem. Eles reagiam às suas inovações com hostilidade passiva, boicotando reuniões regionais e espalhando rumores sobre a instabilidade dos novos métodos de gestão. Essa resistência arraigada representava a última barricada da velha guarda, que temia que o sucesso da ferradura de prata sob uma nova filosofia legitimasse a obsolescência de seus próprios impérios agrários. Para combater essa inércia social, Isadora percebeu a urgência de estabelecer novas alianças, olhando para além das fronteiras tradicionais da região. Ela começou a frequentar workshops de agronegócio em cidades distantes, expondo-se a cooperativas de produtores tecnologicamente avançadas que valorizavam a otimização de recursos hídricos e a sustentabilidade do solo, em detrimento do volume bruto de produção. Essa abertura intelectual permitiu-lhe incorporar know-how de ponta, como sistemas de monitoramento de saúde animal, baseados em biometria, uma completa inversão das práticas empíricas e rudimentares que prevaleciam na fazenda sob a égide de Geraldo. A implementação dessas tecnologias, entretanto, exigiu um investimento substancial em infraestrutura digital. Isadora enfrentou o desafio de modernizar uma rede elétrica obsoleta e instalar cabos de fibra óptica em uma paisagem montanhosa e hostil.
Tal empreendimento não era apenas uma questão técnica, mas um ato de fé em um futuro desvinculado do passado, um esforço que consumiu o capital restante e forçou-a a securitizar parte de seus ativos futuros. Observe-se que essa jogada financeira, embora arriscada, era essencial para provar aos céticos que a Ferradura de Prata estava se transformando de um museu agrário em um laboratório de inovações rurais. Consequentemente, a fazenda se tornou um ponto de atração para jovens agrônomos e engenheiros ambientais, profissionais que enxergavam ali uma oportunidade única de aplicar teorias avançadas em um cenário real. Esses novos colaboradores, com sua mentalidade global e foco em resultados quantificáveis, introduziram uma dinâmica cultural completamente diferente, substituindo o medo reverencial pelo debate técnico e pela análise de dados. A sala de reuniões, antes reservada para o silêncio respeitoso, transformou-se em um centro de discussão acalorada sobre índices de conversão alimentar e eficiência energética. Em adição a essas transformações, Isadora dedicou-se a reconstruir a marca Ferradura de Prata sob um novo rótulo de excelência ética. Ela investiu em certificações de bem-estar animal e rastreabilidade total da produção, garantindo que cada produto vendido carregasse a promessa de transparência. Ao fazer isso, ela não apenas valorizava o produto final, mas criava uma blindagem contra futuras especulações maliciosas sobre a origem e a qualidade da gestão. Essa estratégia de branding, baseada na redenção através da ética rigorosa, reposicionou a fazenda no mercado premium, onde os consumidores pagavam um ágio pela certeza da procedência moral e sustentável. Por fim, a mais profunda mudança ocorreu na relação de Isadora com a memória de Elias. Longe de enterrá-lo em silêncio, como a família faria, ela honrou sua visão. Ao invés de erguer um monumento tradicional, ela financiou uma bolsa de estudos em agronomia, com o nome dele, destinada a jovens de origem humilde da região. Essa iniciativa transformou a tragédia pessoal em um legado de oportunidade, sinalizando publicamente que o futuro da Ferradura de Prata estaria ancorado no talento e no mérito, e não mais no sobrenome ou na tragédia oculta. A fazenda, sob sua tutela, deixava de ser uma prisão de luto para se tornar uma incubadora de futuro. Avançando para uma esfera mais tangível, a purgação da memória da fazenda exigiu uma redefinição drástica dos espaços físicos que testemunharam a violência. O estábulo principal, epicentro do luto de Isadora e local de descarte do corpo de Elias, não poderia mais abrigar cavalos de maneira convencional. Essa era uma impossibilidade psicológica e prática. Isadora determinou sua conversão imediata, esvaziando as baias históricas e removendo o piso de terra batida que absorvera tantos anos de segredos e sangue. Este local, profundamente contaminado pelo trauma, renasceu sob sua tutela como um laboratório de testes genéticos equinos, um ambiente de vidro e aço inoxidável, onde a precisão asséptica da ciência baniria qualquer sombra de superstição ou trauma moral. Em contraste marcante com a frieza técnica do novo laboratório, a residência principal, o antigo solar, também sofreu sua própria descaracterização simbólica. Isadora iniciou um processo sistemático de despojamento dos artefatos herdados que exalavam o orgulho e a rigidez da linhagem. Retratos de ancestrais de semblante austero, que pareciam julgar silenciosamente cada movimento, foram retirados das paredes de carvalho e armazenados em depósitos climatizados, não por ódio, mas por uma necessidade urgente de neutralidade emocional. Adicionalmente, os grandes troféus de prata desbotada, símbolos de uma glória equina que havia indiretamente custado a vida de Daniel e exigido o silêncio de Lúcia, foram catalogados e leiloados, com os fundos líquidos sendo direcionados para capitalizar
o novo Fundo de Inovação Tecnológica da Fazenda. Adicionalmente, a própria paisagem sonora da propriedade modificou-se radicalmente. O silêncio opressor do passado, repleto de coisas não ditas e medos reprimidos, foi substituído pelo ruído da produtividade incessante. O som constante de martelos pneumáticos, serras elétricas e o motor grave das retroescavadeiras que reconfiguravam o terreno era um hino estridente à mudança, uma cacofonia industrial que afogava os ecos das velhas tragédias. Este ruído, embora invasivo e perturbador, funcionava como um barômetro do progresso ativo, contrastando vivamente com a quietude mórbida que, anos a fio, havia permitido que a culpa e a conspiração florescessem sem fiscalização. Conforme se observava o terreno, percebia-se que a água, antes elemento de ocultação e segredo, ganhava uma função restaurada. O antigo reservatório subterrâneo, o buraco negro, onde a cela sabotada jazera por anos a fio, foi permanentemente drenado, suas paredes revestidas e lacradas com concreto pesado, eliminando assim qualquer vestígio físico da conspiração de Lúcia. Em seu lugar, Isadora investiu em sistemas sofisticados de captação de chuva em grande escala e iniciou projetos de aquaponia em estufas modulares, transformando a gestão hídrica de um segredo sombrio em uma fonte visível, mensurável e sustentável de recursos. Era um esforço deliberado para converter a mancha histórica d'água em sustento verde, sinalizando uma irreversível inversão da sina da fazenda. Entretanto, todo este esforço administrativo e arquitetônico era permeado por uma drenagem emocional distinta, imposta pelas exigências legais. Isadora precisava gerenciar a reestruturação da fazenda enquanto suportava o peso extenuante das audiências judiciais simultâneas. Testemunhar de forma detalhada e crua contra sua própria mãe e contra Geraldo, o homem que havia sido uma figura paterna substituta e, por fim, o assassino de seu consolador, exigiu um grau de compartimentalização psicológica que poucos poderiam sustentar. Este não era o luto passivo, era o dever cívico doloroso e ativo. Cada sessão no tribunal era uma ressurreição forçada e pública dos detalhes mais íntimos e horríveis da história familiar, transformando a herdeira em narradora impiedosa de sua própria tragédia. Portanto, a ferradura de prata não estava sendo apenas reformada. Ela estava sendo reescrita em termos de código e matéria. O antigo mapa da fazenda, que marcava o solar da matriarca, o celeiro suspeito e o estábulo do choro, foi substituído por um diagrama funcional de eficiência, tecnologia de ponta e transparência auditável. A Isadora, que chorava na palha, desaparecera por completo, dando lugar à gestora implacável, cuja frieza não era mais resultado da repressão familiar, mas da necessidade brutal de sobrevivência e da rejeição categórica à moralidade do passado. Essa nova identidade, forjada no calor escaldante do crime exposto e da gestão de crise, era a única garantia de que a fazenda jamais retornaria à sombra paralisante do segredo. O reposicionamento estratégico da Fazenda Ferradura de Prata no mercado exigiu uma reavaliação total da sua identidade visual e comunicação. Isadora compreendeu que a antiga logomarca, um ferro de cavalo estilizado e austero em prata envelhecida, evocava um elitismo que agora estava manchado pela associação com crimes. Assim sendo, ela contratou um estúdio de design especializado em branding de sustentabilidade, buscando uma estética que projetasse honestidade e renovação. A nova imagem incorporou tons terrosos, elementos gráficos minimalistas que remetiam à saúde do solo e à transparência de práticas de cultivo regenerativo, substituindo a arrogância heráldica por um apelo visual à autenticidade e à ética de consumo consciente. Por conseguinte, a Fazenda lançou uma campanha de comunicação focada na rastreabilidade total, indo muito além da mera exigência legal.
Cada lote de commodities ou animal de elite agora vinha acompanhado de um código QR que permitia ao cliente acessar um diário digital detalhado, contendo informações desde a origem da semente ou do embrião até as condições ambientais precisas da colheita ou nascimento. Esse nível de microtransparência, inédito na região, estabeleceu um novo padrão de confiança. A abertura deliberada, que expunha o ciclo de vida do produto ao escrutínio público, atuava como um antídoto direto à cultura de ocultação que havia quase destruído a propriedade. Outra camada crucial desta transformação envolveu a criação de um observatório climático próprio. Reconhecendo a volatilidade crescente das serras devido às alterações ambientais, Isadora investiu em hardware sofisticado para monitorar variáveis como umidade do ar, temperatura do solo e precipitação em tempo real. Os dados coletados não apenas otimizavam as decisões de plantio e irrigação, reduzindo drasticamente o desperdício de água, mas também forneciam um dossiê de mitigação de riscos aos seguradores e bancos. Esta abordagem data-driven afastou a fazenda da dependência de previsões regionais genéricas, oferecendo uma vantagem competitiva sustentada pela precisão científica. Avançando no aspecto da governança, a Fazenda estabeleceu um conselho consultivo independente, composto por acadêmicos renomados em agronomia, especialistas em ética corporativa e um representante da cooperativa local de pequenos produtores. Este conselho tinha o poder de auditar as práticas internas e vetar decisões que pudessem comprometer o novo código de conduta. A inserção de vozes externas e imparciais servia a um duplo propósito: garantir a solidez das novas diretrizes e, simultaneamente, sinalizar ao mercado que o poder decisório não estava mais concentrado nas mãos de uma única herdeira, mas distribuído em uma estrutura de responsabilidade compartilhada. No plano de marketing direto, Isadora criou uma linha de produtos boutique de tiragem limitada, utilizando a narrativa da superação da tragédia como pano de fundo. Esses produtos eram apresentados não como artigos de luxo tradicionais, mas como itens de resiliência, com embalagens que destacavam a origem renascida da Fazenda Ferradura de Prata. Observe-se que essa estratégia capitalizou a atenção midiática negativa, reembalando a história de dor e exposição em um testemunho de força e integridade. Eles eram mais caros, e os lucros eram diretamente alocados para o fundo de bolsas de Elias, reforçando a conexão entre a redenção comercial e o legado ético. Em face da hostilidade passiva dos vizinhos tradicionalistas, Isadora utilizou a tecnologia como ferramenta de contra-ataque. Ela organizou uma série de seminários abertos e gratuitos, transmitidos via webcast para toda a região, nos quais os novos agrônomos da fazenda compartilhavam abertamente as metodologias e os resultados das inovações. Essa democratização do conhecimento técnico, antes restrito aos círculos fechados, desmantelou a aura de mistério em torno dos novos métodos. A abertura proativa contrastou com o segredo da velha guarda, expondo a ineficiência e o risco de estagnação de quem insistia em manter as práticas agrícolas ultrapassadas. Tal transparência educacional forçou os competidores a reconsiderar seu isolamento, sob pena de ficarem irremediavelmente para trás. O périplo pela Fazenda Ferradura de Prata, um microcosmo de ambição e tragédia, transcendeu a mera investigação criminal. Ao invés de simplesmente desvelar a identidade dos algozes, o processo revelou o quão intrinsecamente a manutenção de uma imagem exige a negação da essência. A frieza analítica da inspetor Cordeiro, juntamente com a reengenharia implacável de Isadora, atuou
como um catalisador irreversível, forçando uma dissolução alquímica, onde o chumbo da mentira ancestral foi substituído pelo ouro, ainda que áspero, da transparência. Refletindo sobre esta jornada até aqui, percebe-se que a violência não era um evento isolado, mas sim um sintoma crônico de uma estrutura exaurida que se alimentava de seu próprio silêncio autoimposto. A negação do luto, inicialmente o motor da dor de Isadora, transformou-se no elemento que, paradoxalmente, adotou da tenacidade necessária para confrontar a podridão fundacional. A convergência dos fios narrativos indica que a busca pela verdade não foi um fim em si, mas o meio para uma redefinição existencial e empresarial completa. A revelação dos crimes, por mais devastadora, quebrou as algemas do legado, abrindo espaço para uma arquitetura de governança que privilegia o dado sobre a tradição e a ética demonstrável sobre a mera reputação herdada. O peso do nome da fazenda, outrora uma honraria pesada e asfixiante, foi deliberadamente aliviado, substituído pelo vigor de uma marca que agora se sustenta na performance auditável e na responsabilidade social. Essa mudança de ênfase, do ser para o fazer, constitui a verdadeira virada no destino da propriedade. A hostilidade dos vizinhos, que resistem à modernidade e à abertura, serve como contraponto dramático à estratégia de Isadora. O esforço em democratizar o conhecimento técnico e em substituir o mistério pela métrica não é apenas uma tática de mercado, mas uma declaração ideológica poderosa nas serras. A nova ferradura de prata, ao se recusar a perpetuar os arcaísmos de poder, funciona como um espelho incômodo para toda a elite regional, expondo a fragilidade de suas próprias fundações baseadas na opacidade. A tecnologia, antes um detalhe periférico, tornou-se o instrumento essencial de desmantelamento da velha guarda, transformando o terreno montanhoso em um campo de batalha para a inovação. O destino dos espaços físicos, a conversão do estábulo de choro em laboratório de precisão e a descaracterização simbólica do solar representa a materialização dessa rejeição ao passado. A fazenda se desfez de sua identidade como relicário para se firmar como um motor de produtividade, um organismo vivo, focado no futuro e na mitigação de riscos, em vez de um museu de mártires e segredos. Essa metamorfose estrutural ecoa a própria jornada de Isadora, cuja dor transubstanciou-se em força gerencial implacável, afastando-a do papel de vítima para o de agente transformador. À medida que nos aproximamos do desfecho, é imperativo reconhecer que o preço pago pela luz foi a aniquilação quase total do que existia. A redenção da fazenda não se deu pela volta à normalidade, mas pela forçosa criação de uma nova normalidade, severa e desapaixonada. O legado que Isadora constrói agora é fundamentado na memória de Elias, não como um fantasma a ser temido, mas como um lembrete vívido da necessidade de alinhar a vida privada e a gestão pública sob o rigor da verdade. A paz, se é que se pode chamar assim, que agora repousa sobre a fazenda Ferradura de Prata, é a quietude austera que se segue a uma purificação radical, um silêncio que pela primeira vez em séculos não esconde nada. Este é o palco onde se desenha a conclusão final, um testemunho da corrosiva eficácia da honestidade. O estágio atual da fazenda Ferradura de Prata demonstra que a cura de uma instituição com raízes tão profundas na dissimulação não reside na mera punição dos culpados, mas na demolição das estruturas que permitiram o crime. A história da fazenda, que começou com o choro silencioso no escuro, encontra seu ponto de inflexão na luz impiedosa do rigor técnico e da transparência corporativa. Essa transmutação forçada do luto em governança representa o único caminho viável para que o legado não seja apenas uma nota de rodapé no registro criminal, mas um exemplo de resiliência radical.
O aprendizado extraído é que a integridade, quando negligenciada por muito tempo, exige um sacrifício desproporcional para ser restaurada.